O verdadeiro poder. Vicente Falcone. Capítulo 1. Foco da gestão. Só é gerenciado aquilo que você mede. Ishikawa. 1.1. Por que falhamos? A vitória de uma organização, seja ela uma escola, um hospital, a prefeitura, uma empresa ou até mesmo o governo federal, é algo que é desejado por todos. Quando acontece, é de uma grande fonte de alegria e satisfação. E é um fato amplamente conhecido que alcançar bons resultados é uma das maiores fontes de motivações humanas. Se isso é verdade, por que falhamos? Falhamos porque não colocamos as metas certas ou não definimos nossos problemas de forma correta. B. Não fazemos bons planos de ação, seja porque desconhecemos os métodos de análise, seja porque não temos acesso às informações necessárias, a falta de conhecimento técnico. C. Não executamos completamente e a tempo os planos de ação. D. Pode ocorrer circunstâncias fora do nosso controle. Esse livro, dedicado aos líderes das organizações, trata das maneiras de evitar a derrota e alcançar as vitórias e alegrias nas organizações. O livro mostra como fazer o que está no nosso alcance para não falhar. 1.2. Focado na organização. O gerenciamento é, por sua natureza, focado nos fins e, portanto, na missão geral de qualquer organização. E é satisfazer necessidades de seres humanos. A satisfação dessa necessidade é o objetivo de qualquer organização, privada ou pública. Os grandes problemas nas organizações humanas estão em nossas incapacidade de cumprir essas missões. Existem 4 tipos de seres humanos que estão os objetivos de alcançar a qualquer organização que chamamos de stakeholders, ou partes interessadas. São clientes, empregados, acionistas e sociedade. A sobrevivência ao longo prazo é garantida pela satisfação simultânea das necessidades, que algumas vezes podem ser antagônicas. Destas partes interessadas, no entanto, existe uma métrica que nos indica a eficiência em cumprir essa missão. A métrica do desempenho financeiro das organizações, que é também uma métrica de satisfação ao acionista. A saúde financeira é essencial e sem ela não existe vida nas organizações. Satisfeitas essas métricas, os processos das organizações devem ser direcionados para as métricas de satisfação do cliente, de satisfação dos empregados e de satisfação da sociedade, como mostra a figura 1.1. Além disso, a métrica financeira permite produzir todos os demais objetivos para uma unidade de medida única e que a possibilitará a compará-las e identificar com mais clareza as prioridades. Estou convencido de que as métricas financeiras são as principais, não só para as empresas, mas também para os governos e até para as igrejas. Nada existe sem o recurso financeiro, e que são os meios de troca de trabalho humano. Algumas pessoas do governo costumam falar que os objetivos do Estado é o lucro no sentido de dizer que as métricas financeiras não são importantes. Pergunte ao governador se ele não teria interesse em ter mais recursos para investir. É óbvio que todos querem, então deveríamos ter um indicador financeiro do tipo percentual do orçamento disponível para investimento. É trabalhar para que esse seja a maior possível, reduzindo a custo e a sonegação. Seria equivalente ao EBITDA para a área pública. Outra ideia errada de que algumas poucas pessoas é que os governos não deveríamos existir preocupações com produtividade. Não conhece a definição de produtividade. É fazer cada vez mais com menos. O governo é uma organização de serviço ao povo e deve ser gerenciada como qualquer outra empresa. Cada uma destas métricas deve ser considerada em todos os níveis das organizações. Ou seja, tudo o que se faz deve ter foco financeiro, foco no cliente e foco no funcionário e foco na sociedade. Isso é raro, mas é como deve ser. Foco financeiro.
É comum que os níveis gerenciais mais baixos de uma organização nunca consideram métricas financeiras. Falam-se em reduzir custo, quando pessoas que trabalham numa ociosidade, por exemplo, nem sabem quanto custa aquilo, que certa liga utilizada de fabricação do aço, portanto, não percebe a necessidade de controle de previsão e precisão de seu peso e dos cuidados, e com sua estocagem. É por essa razão que todos os indicadores físicos deveriam ter, em paralelo, indicadores com valores e em moedas para que eles se utilizem mais e sejam mais numa forma executiva, as equipes técnicas. Certa empresa estava com vários projetos de redução de custo quando houve uma mudança cambial que se criou repentinamente, uma fonte demandada para seus produtos. Ora, a partir deste momento, do ponto de vista financeiro, deveria ser considerada projetos de aumento de eficiência global dos equipamentos de tal maneira que houvesse aumento da produção, numa situação com que os ganhos de produção podem ser mais importantes do que os ganhos de custo. Cada projeto deve ser avaliado pelo seu controller da empresa, que deve ser acionado para problemas deste tipo. Por outro lado, tenho encontrado pessoas trabalhando arduosamente em projetos de melhoria de eficiência fabril, ou seja, produção, em situação declinante de mercado. A área de vendas é um campo minado. O nível mais operacional, as pessoas são cobradas por volume de vendas e positivação, percentual de vendas, efetuadas por visitas realizadas, e acaba por torná-lo a iniciativa que o prejudicam os resultados financeiros da empresa, como exageros em descontos de drop size, tamanho de volume a ser entregue ao cliente. Pequenos para positivar visitas, o drop sizes pequenos oneram a logística. Foco no cliente. Outro problema das organizações é a falta de percepção de necessidade de foco na satisfação dos clientes. O verdadeiro capital de uma empresa é a preferência do seu cliente, mas isso não é percebido em toda a organização. Geralmente as pessoas repetem esse slogan, concordam com ele, mas são incapazes de tornar a iniciativa visando a sua implementação. Certa feita, fomos chamados pelo presidente de uma empresa para implementar um programa de qualidade. Esta era uma ação recomendada pelo planejamento estratégico, que havia sido recentemente realizado. Então perguntei àquele presidente qual era a meta do programa de qualidade. Ele não sabia, mas ficou de enviar. Depois de 2 semanas à espera, telefonei e ele ainda não tinha essa meta. Decidiu então marcar uma reunião com seus diretores e alguns gerentes das áreas comerciais. Na reunião ninguém confessava problema de qualidade. O diretor industrial dizia que tinha a melhor qualidade do mercado e uma das melhores do mundo. E assim por diante. Continuamos a conversar e depois de algum tempo, no momento de falar sobre as práticas comerciais, um dos gerentes mencionou que a empresa dava desconto para conseguir vender. Perguntei se o concorrente também dava esse tipo de desconto. Eles disseram que os descontos eram dados sobre o preço do concorrente, de 5% a 15%. Perguntei se poderia considerar uma média de 10%. Disseram que sim. Então, arriscadamente concluiu: como o faturamento é de 650 milhões, temos uma perda por qualidade de produto na ordem de 65 milhões. Portanto, temos uma meta para o programa de qualidade. O mundo veio abaixo. A reunião e finalmente concluiu que a melhor maneira de iniciar o programa seria fazer uma pesquisa, lado a lado de seus clientes, para saber a real situação dos produtos da empresa. Bem, a pesquisa foi feita e concluiu, entre muitas outras coisas, o seguinte. Número 1. Das 12 características da qualidade de produtos medidas pelos clientes da empresa, só media uma. Mesmo assim, a que media era uma terceira em importância para o cliente. A empresa era melhor que os concorrentes nas características que ela media, mas era pior em todas as outras. 2. Descobriu-se ainda que o catálogo anual dos produtos saía com 3 meses de atraso em relação aos concorrentes, e que se tratava de produtos de moda.
Chegar antes no mercado era essencial para o cliente. Descobriu-se ainda várias outras disfunções em relação ao mercado, sobre os quais foram colocadas metas para o verdadeiro programa de qualidade. Para focar no cliente, especialmente nas organizações de serviço ou de produtos de mercado, existe um método poderoso que pode ser dominado por pessoas da organização. Esse método é denominado de desdobramento da função da qualidade, o QFD, Quality Functional Deployment. Ele deve ser utilizado continuamente para alinhar os produtos com essa necessidade e a necessidade do cliente, maximizando os valores agregados e reduzindo o custo de características que não agrega valor. Foco no cliente tornou-se, além de uma atitude organizacional, uma prática ao cliente. Foco no funcionário. A experiência se mostrou com ampla margem de certeza que a constatação que um valor elevado do turnover de pessoal prejudica a produtividade das equipes, tanto em vendas quanto fabril. E é, de fato, para a qualidade de produtos, no entanto, esse indicador de satisfação humana com a situação do trabalho é calculado, mas geralmente desconsiderado pela liderança. Por diversas vezes, em muitas empresas, tenho encontrado índices de turnover de pessoal da ordem de 25% a 30% ao ano, para a área industrial e de 45% ao ano para áreas de vendas. Quando reajo a esses números, tenho ouvido como resposta que são naturais para esse tipo de atividade da região. Na verdade, um elevado turnover de pessoal indica claramente a insatisfação das pessoas com as condições de trabalho. E nem sempre é fácil para a chefia concordar com suas equipes que estão insatisfeitas. O turnover de pessoal equivale a um vazamento de conhecimento das empresas. O conhecimento que pode ser reposto por aulas ou por instruções, conhecimento explícito. Damos pouco tempo e recursos para incorporado, mas o conhecimento prático adquirido ao longo dos anos, o conhecimento tácito, é uma perda, às vezes, irreparável. É impossível manter um processo estável com 30% a 40% de gente nova. Isso acarreta um custo elevadíssimo. Alguns anos atrás, um de nossos clientes havia várias fábricas com turnover de pessoal elevado, na ordem de 25% ou um pouco mais. E nas áreas de venda, acima de 40%. Na época, aquilo foi considerado pela administração uma doença da empresa que ganharíamos em produtividade se fizéssemos uns esforços para reduzir aqueles números. Isso de fato foi feito. O turnover de pessoal nas fábricas foi reduzido para algo entre 4% a 6% ao ano. E em vendas, já ouvi falar em números com 9%. O resultado, um grande ganho de produtividade fabril, e as vendas constatamos que a relação de produtividade com o turnover de pessoal é linear. E isso é óbvio, pois deixamos de jogar conhecimento fora. Acidentes de trabalhos são inaceitáveis. Conheço uma única siderúrgica que fica anos sem ter acidente sequer. Turnover baixo, padronização e treinamento, trabalhos são fundamentais, em suma, bom conhecimento de rotina. Foco na sociedade. Finalmente vem a questão de relacionamento com a comunidade. O que está por trás disso é a necessidade de um comportamento ético generalizado na empresa. Não se pode difundir um comportamento ético quando a empresa sonega impostos, polui, distribui produtos não recomendáveis, etc. Certa feita, na apresentação interna de uma empresa, ouvi de um engenheiro de manutenção mecânica o porquê de um conserto de uma máquina precisar ser feito à noite. É que sai um fumaceiro danado. Enquanto o pessoal da cidade está dormindo, ninguém vê. Sem comentários, né? Todas as questões diretamente ligadas ao relacionamento da organização com a sociedade, entre elas a questão ambiental, se bem observados, baseia-se na questão da ética. O conceito de ética não é o bem percebido pela maioria das pessoas. O conceito é, por vezes, ligado a questões específicas, mas não ao atendimento amplo ligado ao amor ao próximo. Como consequência, não é ético que semelhantes hoje em qualquer momento futuro, isso pode ficar entediada toda. A questão comportamental das organizações em relação aos seus stakeholders. Indicadores foco estabelecidos neste quadro foco dão origem a vários outros. Num processo de desdobramento lógico chamado gerenciamento pelas diretrizes, se todos os indicadores estiverem alinhados por meio de relacionamentos,
causas e efeito, a empresa estará alinhada para garantir a sua própria sobrevivência. 1.3. Métricas de desempenho financeiro. Muito embora não seja o objetivo desse texto analisar indicadores, é importante mencionar alguns, já que constatei que ao longo dos anos que ainda baixa a percepção do verdadeiro foco gerencial das empresas, mesmo em algumas bem grandes. Os indicadores financeiros refletem o nível de gerenciamento gerencial das organizações. É óbvio que, em conjunto com esses outros indicadores, referente aos clientes, empregados e sociedades, também sejam acompanhados para evitar que os indicadores financeiros sejam melhorados na sua causa. Dos outros, por exemplo, preço pode ser aumentado melhorando os resultados, e como decorrência, a empresa pode perder mercado. Existem alguns indicadores financeiros que dizem a verdade sobre a gestão. Letra A, o EBITDA. Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Esse indicador mostra a capacidade operacional da empresa de gerar caixa, da eficiência de seus equipamentos, da capacidade de sua equipe operacional, da capacidade de sua equipe de vendas, da existência, exigência e eficiência de seus sistemas, de sua localização, do nível que ele gasta como overhead, da capacidade do sistema de compras, etc. Um resumo, esse indicador mostra o desempenho operacional da sua empresa. Ele exclui o nível de endividamento, bem como a eficiência de gestão financeira, principalmente da gestão de capital e empregado. Resumindo, o EBITDA é um indicador financeiro que reflete o nível de operação da máquina da empresa, excluindo o desempenho do setor financeiro, o nível de endividamento e o do capital de empregados. A rigor, creio que esse seja o mesmo indicador operacional mais importante. Mostra a competência da máquina produtiva da organização. Margem de EBITDA. O EBITDA, quando utilizado de forma absoluta, serve para acompanhar o desempenho da empresa ao longo do tempo, mas não permite comparação com outras empresas. Para esse tipo de comparação, é utilizado a margem de EBITDA, que é o valor de percentual do EBITDA em relação ao ROL, Receita Operacional Líquida. Algumas empresas utilizam o índice de EBITDA por tonelada ou por unidade de produção, que é equivalente à margem de EBITDA. Lucro líquido. Reflete o desempenho das empresas inteiras, levando em conta todos os fatores, exceto o capital de empregados. É o indicador financeiro final da empresa, mas ele sozinho, por ser tão amplo, não oferece indicadores mais localizados na empresa para a tomada de ação gerencial. Margem líquida. É o valor de percentual lucro líquido em relação ao ROL, Receita Operacional Líquida. Este indicador permite comparar empresas, mas não identifica quais pontos de empresa são os fortes e quais são os fracos. Serve apenas para dizer o que a empresa está bem ou não, em função dos resultados das outras empresas no mesmo setor. Valor econômico adicionado. É o valor da rentabilidade do capital, empregado em excesso ao custo de ponderado de equipes empregadas. Em resumo, esse indicador mostra uma comparação entre o rendimento do capital empregado em sua empresa e empregado do mercado de capitais. Uma outra maneira de levar em conta o capital empregado é calcular ROCE, Return on Capital Employed. Fluxo de caixa livre. Indica a evolução dos recursos financeiros disponíveis de caixa para a empresa no momento. A evolução de caixa pode ser muito importante em situações de restrição de crédito. Quando o controle do caixa disponível é fundamental, a tabela 1 mostra um exemplo de controle de fluxo de caixa. Existem muitos outros indicadores de segunda linha, que são formadores dos indicadores citados acima, cujo acompanhamento é importante. As mensagens mais importantes é que esses indicadores não podem ser acompanhados apenas da alta administração. Eles devem ser desdobrados por toda a organização de forma que possa ser trabalhado continuamente. Por exemplo, o pessoal de manutenção deve ter uma noção muito precisa das necessidades de obter o máximo de capital empregado, mas também o menor custo. Em manutenção existe sempre opções de minimizar custo ou capital empregados. Podemos utilizar a máquina até que quebrem por
minimizar custos de preço, recomposição, mas teremos muitas quebras, a menor utilização de capital empregado, ou então poder fazer manutenção fazendo trocas preventivas de peças para evitar quebras, como é feito em aviões, com custo maior, mas utilizando o capital empregado. Essas opções devem depender do mercado e as pessoas que trabalham na operação devem ter conhecimento deste fato. Deve ter consciência de que o capital empregado e os custos são itens preciosos para uma organização, ao qual deles é mais importante a cada momento. 1.4. Pontos vitais das organizações. Uma vez entendido o verdadeiro foco da organização, o outro conceito importante é o entendimento dos fatores que são realmente importantes para que bons resultados possam ser alcançados. Vamos chamar esses fatores meios de pontos vitais da organização. Custos de capitais empregados baixos sempre serão pontos vitais para qualquer organização. No entanto, serão muito mais importantes para um produtor de commodities do que para um produtor de artigos de moda feminina, em que a capacitação de design, a inovação e a marca são fatores que fazem a verdadeira diferença. Uma vez estabelecidos os focos da organização, é conveniente difundir para toda a organização a consciência das atividades da empresa, que são pontos vitais das organizações. O que realmente é importante para a sua organização? Quais os aspectos do seu negócio nos quais você tem que ser o melhor do mundo para garantir a sua sobrevivência? Em quais circunstâncias? Na Ambev, todos que sabem os custos baixos é muito importante. Existe sistema gerencial montado para esse fim, envolvimento de centenas de pessoas e a cobrança é contínua. Mas todos também sabem que as vendas é uma atividade vital para as empresas. Mas não basta falar, tem que atuar. O conselho da empresa tem uma reunião de conselho um dia e um dia seguinte. Às 6h30 da manhã, todos estão no lobby do hotel, prontos para visitar o mercado. Cada conselheiro sai com um vendedor e um supervisor e percorre toda a rota de venda. Na volta, às 11 da manhã, todos se reúnem outra vez com a presença da equipe de vendas local e de cada conselheiro faz com seus comentários sobre o que viu. Outras atividades daquela empresa é o dia das vendas, quando todos os funcionários vão para o mercado para verificar como o produto está sendo vendido e participar dos processos de venda. Outra coisa, todos sabem que para chegar à presidência da empresa tem que passar por vendas. O resumo da questão é que uma atividade for realmente um ponto vital da organização, ela tem que ser vivida e sentida por todos, e todos devem saber o que ela é a mais importante por todos, e não somente por palavras. Um outro ponto vital de qualquer organização é o cuidado com os fornecedores. Também, neste caso, a importância relativa aos fornecedores pode variar de um produtor para outro, em commodities, em que a importância pode ser a menor até uma montadora, onde a importância dos fornecedores é simplesmente vital. Existe hoje uma tendência mundial de mudar de uma atitude antagônica em relação aos fornecedores, que se procura tirar o máximo numa negociação, para uma atitude de colaboração, buscando melhorar a competitividade de toda a cadeia de valor, para um benefício geral. A Toyota e várias outras empresas japonesas têm levado esta prática ao ponto de tornarem sócia de seus fornecedores. É necessário que todas as pessoas da empresa viva antes estes pontos vitais, para que exista uma consistência vivida de que naquele ponto a organização tem que investir e se dedicar ainda que for um sacrifício para outras áreas.